Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Galaxy Tab S10 Plus. É mais um vídeo de experiência de uso, de contar como é que foi ficar com ele, do que com um review de fato, tá? Eu acho que review acaba sendo muito técnico, tem muita gente que já faz super bem isso, e a ideia aqui é bater papo com vocês e comentar sobre para quem esse tipo de dispositivo é feito, na minha opinião, tá? Humilde opinião, quem deve comprar, o que ele trouxe de benefício para mim durante o período que eu utilizei, e vou contar um pouquinho como é que foi permanecer aí por praticamente 2 meses com esse tablet da Samsung. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, gente, não é um equipamento barato, e na minha opinião, primeiro ponto, né, ele hoje pode ser encontrado na faixa dos R$9.000, que não é barato. Ah, dá para comprar um notebook e tal. Gente, se vocês estão na dúvida entre um notebook e um tablet, é porque vocês neste momento não são exatamente o público-alvo do tablet. Essa é a minha opinião. Se você quer um tablet, você sabe para que ele serve. O que eu quero dizer com isso? Ele é um equipamento que ele brilha em algumas situações que o notebook não consegue brilhar da mesma forma. Tá? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, né, pelo fato de você poder destacar ele do teclado e utilizar ele nas mãos dessa maneira aqui, ó, você pode facilmente usar ele como um caderno, sem o incômodo de ficar com o teclado na sua mão ali enquanto você está manuseando ele. Você pode fazer desenhos, você pode colocar ele em várias posições diferentes, até vou colocar o teclado aqui de lado, tá? Você pode colocar em várias posições diferentes para você fazer anotações ou para você desenhar. Então, esse é um primeiro grande benefício. Segundo grande benefício, na minha opinião, o tablet, quando você fala em leitura, ele é muito mais interessante do que um computador, tá? Porque você abrir um livro aqui, um livro digital, ou abrir uma apostila, um PDF, qualquer coisa parecida, é muito mais confortável no tablet do que em um computador, isso é fato. O sistema é bem mais limitado, óbvio, mas ele, por outro lado, é muito mais rápido, ele é muito mais esperto do que um Windows, por exemplo, num computador que tem a tela touch. Tá? Então ele é mais feito para você tocar na tela, essa é a sensação que eu tenho, tá? Como eu disse, né, por exemplo, você quer ler um livro, é muito mais interessante você ler nesse cara aqui. Você quer fazer uma lista, ou escrever numa apostila, ou fazer uma anotação em uma aula, esse tablet é imbatível. Outro ponto que é interessante, não só nesse tablet, em todos os tablets, né? A bateria, tá? Primeiro, não vou nem falar de tamanho e peso, porque ele é muito mais leve do que um computador, tá até difícil de focar ele, tá? Ele é muito mais fino e muito mais leve do que um computador. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você consegue ter uma duração aí de bateria muito maior num tablet do que em um computador. E caso você precise carregar, você tem aqui a sua USB tipo C e pode usar o carregador até do seu celular. Tá? Pode carregar com power bank, por exemplo, claro, tem que ter uma boa capacidade, né? Porque a bateria aqui é grande, mas você consegue fazer isso de forma remota. A bateria dura mais tempo do que de um computador também, e ele aquece muito menos. Esse modelo aqui, ele praticamente não aquece comparado com o computador, e funciona no mais absoluto silêncio, porque não tem ventoinha, não tem cooler nele, tá? Então, é um conjunto que pode ser muito interessante, mas qual é o perfil, na minha opinião? Primeiro perfil, para quem estuda. Eu acho que isso não tem nem o que discutir. Para estudar, é muito mais agradável você estudar num tablet do que em um computador. Para fazer nota em sala de aula, ou até mesmo na sua casa, mas é muito mais interessante você ter os seus cadernos organizados ali em aplicativos de notas, como o próprio Samsung Notes, ou Good Notes, ou qualquer coisa parecida, até da Microsoft também tem o Notes. Então você tem várias opções interessantes. E além disso, você já, nesse pacote, já vem a canetinha e já vem o teclado. Então se você precisar digitar longos textos, colocou o teclado, acabou, vai digitar, vai ter um comportamento de desktop. Você precisa escrever ou você prefere escrever, você vai ter um comportamento de tablet. Então tudo isso num pacote que, comparado até com o iPad da Apple em qualquer das suas versões ou modelos,
você compra tudo à parte quando você fala em Apple, e aqui vem tudo num pacote só. Você comprou, ele vem completo, caneta, capa e capa teclado, né? A capinha, se quiser destacar, usar somente a capinha para proteger a parte de trás e a capa teclado para proteger a parte da frente, e ainda traz de quebra, obviamente pelo próprio nome diz, o teclado e o trackpad. Então é um conjunto super completo, super robusto. Para quem estuda, eu acho que é excelente. Outro perfil, para quem trabalha, por exemplo, com vendas, ou quem trabalha na rua. Eu acho que é mais interessante você usar um tablet, a bateria vai durar muito mais, principalmente quem fica visitando o cliente, você vai ter uma bateria que vai durar muito mais tempo no tablet do que no computador, que toda hora você vai precisar de uma tomada na hora que você tiver em algum cliente. Então, assim, é uma vantagem, queira ou não. Tamanho, peso e autonomia aqui é imbatível, tá? E se você for comparar, o MacBook Air, ele também tem uma bateria de longa duração. Tem, mas custa bem mais caro, entendeu? Então aqui, claro, você tem limitações do seu software, você tem que avaliar que software você tem antes de abraçar um tablet. Mas se ele abraçar ali as suas necessidades, você vai trabalhar sossegado num dispositivo como esse. Outro ponto que vale a pena sempre lembrar, né? Quem tem um computador no trabalho, tá? Então, se você já tem um notebook ou um desktop do teu emprego, você não precisa ter um segundo computador em casa, na minha opinião. Pode ser um tablet. E aí você vai ter um dispositivo que vai ser mais tranquilo de levar, mais fininho, mais leve, já vem completinho, com a bateria maior e mais durável, vamos dizer, não maior, né? Você vai ter tudo aquilo que eu já comentei nesse vídeo num dispositivo portátil, e quando, né, para ler à noite, se você quiser ler um livro, escrever numa reunião que seja, tal, você vai ter esse dispositivo e ao mesmo tempo você tem o seu computador do trabalho. Então isso acaba sendo um negócio interessante para quem já tem um segundo computador, né? Ou até mesmo, né, o primeiro computador, né? Ou até mesmo se você já tem um computador, mas fora de casa você quer usar um dispositivo que tenha uma autonomia maior de bateria e seja mais compacto e que dê para você fazer as suas anotações. O tablet, neste ponto, resolve muito bem também. Não resolve se você for pensar, eu compro o computador ou compro o tablet? Aí é mais complicado. Se você fizer essa comparação, aí no preço o tablet vai perder, aí fica complicado. Mas não é esse o ponto do tablet, na minha opinião. O ponto é a praticidade, a autonomia da bateria, é ser um equipamento mais leve, é ser um segundo equipamento para você usar o computador do trabalho, mas também ter esse cara para você usar em casa. Então, assim, é uma outra pegada. Quem tem tablet sabe o que eu estou dizendo. Não vai suprir 100% um computador. Se bem que em alguns casos tem muita gente que consegue, mas não é o comum, né? Não é a coisa mais simples do mundo. Voltando aqui para o tablet, o que eu percebi? Primeira coisa que vale a pena comentar, eu até já fiz teste, já fiz benchmark aqui, mostrei para vocês. Esse tablet, ele vem com um processador que é um processador da MediaTek, o Dimensity 9300 Plus. O desempenho é muitíssimo parecido com o Snapdragon 8 geração 3 da Qualcomm, tá? Então, assim, tanto de performance em vídeo, em questão de aquecimento, ele é muito parelho ali, ele é muito parecido. Então, não precisa ficar com preconceito com o MediaTek, que é pior, porque esse MediaTek está mandando bem. Outro ponto interessante, para quem gosta de jogo, essa tela é muito confortável, é muito legal para jogar, ele é leve, mas claro, jogar na mão vai cansar o teu pulso, né? Vai ficar pesado, mas aí se apoia na mesa assim, ó, apoia o braço e sai jogando. Olha essas sombras, olha os gráficos no máximo desse jogo que é bem pesado, tá? E assim, tá mandando muitíssimo bem, ó, olha só. As luzes, ó, não tem nenhum travamento, ó, você consegue usar ele sossegado, ó, nunca trava, sabe? Usei super bem e até agora, ó, desempenho impecável.
Ah, mas dá para usar para uma planilha, por exemplo? As planilhas de planos de negócios que eu tenho funcionaram super bem nesse tablet. E aqui só a título de exemplo, a quantidade de colunas que eu tenho com uma boa visualização, a tela é maravilhosa, não tem nenhuma reclamação. E é aquela história, se é compatível com o Office do seu celular, vai ser compatível com o Office do tablet. Então basta só você ver se o que você precisa rodar tá rodando aqui direitinho. Se estiver rodando, gente, vai tranquilo, porque não tem erro, tá? E assim, de uma forma geral, eu me senti muito bem usando esse dispositivo, porque eu hoje concentro todo o meu trabalho na plataforma do Google. O que eu quero dizer com isso? Uso o Google Drive para backup, uso o pacote Office, vamos chamar assim, do Google, porque fica mais fácil de compartilhar com os amigos, fica mais fácil de utilizar em qualquer dispositivo e diminui a minha dependência com a Microsoft, tá? Então eu acabo ficando um pouco mais dependente do Google, claro, mas na conta ali sai mais barato, pelo menos no meu caso, e tudo que eu precisei até hoje, eu tenho planilha de Business Plan pesada que roda 100% na planilha do Google. Então assim, eu não preciso hoje de nenhum dispositivo diferente. Então, esse tablet hoje, ele me supre super bem para 100% do trabalho de escritório, apresentações, planilhas, textos no Word, tudo que eu preciso para escritório, PowerPoint, tudo tá rodando direitinho aqui, sem nenhuma perda significativa ou nada importante, tá? Tudo que eu quis fazer, eu consegui fazer e sem nenhum problema, tá? Eu tenho um pouquinho de gargalo, sim, na edição de vídeo, quando estou falando em multicâmera. Esse vídeo, por exemplo, eu estou gravando com essa câmera e com essa segunda aqui, ó. Vamos para a segunda, com essa segunda aqui, que eu estou mostrando aqui o tablet. Quando eu vou fazer a edição desse conteúdo, o que eu faço? Eu tenho aqui ali buscar o LumaFusion, até eu travei essa tela e aí eu não estou com ele aparecendo aqui fácil. E aí o que acontece? No Android eu não tenho a versão que eu consigo sincronizar o áudio de duas fontes, né? Trabalhar com multicam, com encapsulamento multicam. Isso eu tenho no iPad e tenho no iPhone, mas aqui eu não tenho. O que isso traz de prejuízo? Eu vou ter um pouquinho mais de trabalho se eu estiver gravando em multicâmera, ou eu vou ter que gravar como eu gravava antigamente, me gravo, depois gravo a tela, depois me gravo novamente e emendo tudo numa timeline gigante. Tá? Pode ser feito assim. Então me atrasa um pouco o trabalho de edição de vídeo fazer no tablet, tá? Mas o trabalho é feito do mesmo jeito. Então assim, não é porque atrasa que inviabiliza total, entendeu? Então aqui para mim dá para utilizar numa boa, vou deixar aqui como padrão, dá para utilizar numa boa, todos os meus arquivos estão aqui, e eu consigo trabalhar 100% do tempo sem nenhum problema usando esse tablet. E é isso, gente. Não é um equipamento que eu considero para todo mundo, mas a experiência foi muito boa, muito positiva nesse período. Eu ainda prefiro um pouco a tela um pouco menor ali, a de 11 polegadas, vamos chamar, né? Aquela do Tab S9, por exemplo, porque eu acho que ele na bolsa ali, na malinha pequenininha de cruzar, ele fica melhor, ele cabe melhor. Mas como é muito fino e muito leve também este modelo, eu considerei o meu preferido desse ano, porque o Ultra, eu adoro o Ultra, mas eu acho ele muito grande para você levar e muito grande para você ler na cama ou colocar ali para fazer uma anotação. Eu acho ele meio desajeitado, apesar de que para edição de vídeo, claro que ele é matador porque tem uma timeline maior. Mas tirando esse ponto que é para uma minoria, no dia a dia eu acho que o Plus é o meu favorito dessa linha Tab S10, por conta de ter um tamanho ali que é meio de caminho. Não é tão pequeno quanto o S9, que eu gosto, mas não é todo mundo que gosta desse tablet menorzinho, mas também não é gigante no ponto, né, de ser um pouco difícil para levar ele para cima e para baixo, como é o caso do Ultra. Então, excelente, e no preço também ele acaba ficando no meio do caminho, e então eu considero uma boa escolha. Rodei tudo que quis em jogos no máximo,
editei vídeo aqui com o LumaFusion também liso, sem problema, com aquelas limitações que eu comentei, mas sem nenhum problema, e trabalho de escritório 100%. Anotações também ficaram super tranquilas, como era de se esperar. Fiquei feliz, muito feliz com o pacote completo, né, de canetinha, capa, teclado, eu acho que é perfeito, e na minha opinião, é o melhor custo-benefício quando você pensa em tablets num nível mais Pro, que eu comparo esse tablet aqui com o iPad Pro, tá? Então, assim, comparado com o iPad Pro, apesar daquelas questões, né, de aplicativos de música que não estão presentes da mesma forma, tal, que estão no iPad, eu ainda considero ele uma excelente opção por conta do custo-benefício, que é imbatível, e a performance tá redondinha, tá perfeita. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se quiserem comprar esse tablet, eu vou deixar na descrição do vídeo link com os menores preços e em lojas confiáveis. Lembrando que quando você compra esses links, vocês dão uma bela força aqui para o canal, tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.